Então, eu estava fora viajando pelo mundo e descobri algo muito foda. Espera. Sonic Unleashed, um jogo conhecido por ser incrível, seja pela sua replay viciante ou talvez uma transição de era esquisita da SEGA. Bom, saímos disto... incrivelmente para isto... Bom, pelo menos bugado ele deixa pra lá. Programar é uma daquelas brisas viciantes, né? Sim, este é um outro vídeo na mesma pegada, glitches em algum jogo qualquer. Então bora jogar e ver o quanto isto é, entre aspas, justo e honesto, na maior parte do tempo. Vou começar em ordem histórica, afinal, tô jogando e aproveitando o momento. Começa um novo jogo, o Eggman tentando capturar o Sonic de costume, Sonic já se transforma em Super Sonic... E já ganhamos? Oh, tá, vamos terminar o vídeo. Ah, que nada, ele captura e drena a energia das esmeraldas. O planeta fica separado em partes e transformamos num... ouriçomem, lobisomem... Não, isso não me parece certo. Ejetados da base, caímos em apenas de cara pro chão. Não pulverizados pela atmosfera de alguma maneira, mas tudo bem. Já é uma sorte grande. Especialmente com um mini ser que não tem nome, por que não se aventurar conosco para descobrir quem é? O sol já está alpino e voltamos ao normal. E cá estamos no tutorial do jogo, nos ensinando mecânicas clássicas de plataforma. O diferencial é o boost melhorado do Rush, mais dinâmico, preciso e testador de engines 1.0. Tutorial curto, com o belo nascer do sol, ótima introdução para o jogo, 8 de 10. Sim, estaria avaliando alguns estágios enquanto jogo. Chegamos na vila, Sonic sendo mestre nos malabares, tomamos um sorvete e apelidamos o menino de Chip. Chip? Agora podemos explorar o mundo e como amo isto. O mundo é vivo, personagens bem animados e com facilidade de se enturmar. Pegamos algumas medalhas e entramos no portal para irmos para o ato 2 de Windmill Idol. Agora sim, sinto que estou jogando num estágio próprio, com igrejas e moinhos de vento que transmitem animação e energia pura, e podemos mostrar uma das habilidades poderosas do Sonic, o Drift Boost ou Derrapada Boost. Enquanto você tá dando aquela derrapa, você ganha mais e mais velocidade se fizer em zigue-zague. Nem precisa segurar o botão de boost, apenas fazendo você terá resultados incríveis. Amo este boliche no meio da vila, pra logo se ir direto na seção 2D daqui. De quebra, truques rápidos de troca os trilhos. Sempre que volto pra pós, a maior parte do tempo é pra jogar este nível aqui. 9 de 10. Depois de correr um dia inteiro tentando achar alguém que soubesse quem o Chip é, temos uma surpresa inusitada. Oh. Sonic? Você já pegou a cena. De dia somos o bicho mais rápido que o Flash e de noite viramos o Senhor dos Furies. Vemos o sorveteiro, um amigo na maior ansiedade / depressão em bed falando que o fim do mundo vai pro beleléu que nem as outras 666 quinte quadri tri bi mi mil vezes. Deixou até o sorvete cair. Mas o Senhor dos macho alfa agora tem o poder de esticar os braços. Não corre tanto quanto a outra forma e vamos explorar mais indo pro próximo ato. Tails está em apuros com algumas criaturas nada legais. Ok, se prepara, este estágio também é um tutorial e é melhor eu soltar uma bíblia de informações aqui. Gameplay do Werehog é igual a God of War, você tem socos fortes e fracos, defesa, esquiva, combos e claro, XP. Logo que acaba qualquer level de dia / noite, você pode escolher o que quer upar, seja parte pro Sonic no dia, para velocidade / de boost, ou de noite desbloqueando mais vida, força, escudo, combos adicionais e claro, a barra de Unleashed. Tá, eu parei. Mas a melhor coisa de todas, este combo aqui. Por que este? Este combo concede para nós um glitch de atravessar paredes ao executar ele e bloquear, mais segurar o botão de direção bem no último segundo da animação do Sonic. Ao fazer corretamente, você consegue passar das paredes ignorando hitbox de ativação de eventos. É muito roubado. Adoro este level, gosto dos tons escuros e das luzes. O ruim fica pro final. Os caras tiveram a ideia de colocar buracos sem fundo, cujo personagem não tem sombra arredondada ao pular e gira 360 graus. No final, recomendo você correr e apertar logo o botão, ignorando a seção de equilíbrio. Chega no final, deixa o grandão fazer toda a parte de limpar os bichos e você dá os acertos finais. 8,5 de 10. Encontramos com Tails e voamos para Spagonia, um estágio de Quick Time Event com Egg Cauldron, derrotado apenas fazendo o truque de pause e aperta, a la Mega Man e Yellow Devil. Saudades, bons tempos.
Estamos na cidade mais linda de toda a Europa, chegamos na faculdade toda revirada para saber que o professor foi sequestrado pelo grande careca bigodudo e levado pra África. Ou será que não? Ele tá na faculdade ainda. Pera, quê? Fazendo este glitch de alta derrapada, passamos bem do alto da caixa que verifica se você foi pra África com Tails ou não. Eita, velhinho sapeca. Mas decidi ir pra África e explorar a cidadela na savana de qualquer maneira. Nada que falar daqui, ignora de fazer glitch de atravessar o muro, aqui não funciona bem. Pode quebrar o level fazendo se reiniciar ele por completo, várias sessões de empurrar / puxar caixas e ativar botões, se equilibrar em linha. Ué, a mesma música de batalha? É algo que muitos reclamam do jogo, o uso abusivo do tema de luta. Batalha. Respiro. Despertador. Sorte nossa que o recompilador vem com a opção de desabilitar a música de batalha, exceto em algumas ocasiões, mas um alívio. Voltando pro nível, é curto, sem graça, mas tem charme com as estruturas e paredes de argila? Bem, 7 de 10. O professor chegou aqui por causa de sandubas de graça medíocres. Sério? Ok, voltando pra facu, ouvimos histórias dos manos escritos falando da origem do mundo, os templos de Gaia e Dark Gaia, e voltei pra África salvando uns inocentes do Eggman. Adoro a introdução do estágio, você pode abusar das derrapadas à vontade, gosto dos trilhos e a energia frenética saindo e voltando pra savana. Sonic fez amizades com os elefantes, chegou perto deles. Antes de chegar na sessão final, separa um pouco e naquele lugar ali a dimensão 3D já é habilitada, você consegue apertar pra baixo e sair de um plano 2D pra 3D, mas cuidado, o chão é limitado, o resto é só textura. Uma pena que é curto, mas com uma subida radical na Baobá. 8 de 10. E agora, a melhor cutscene do jogo? How'd you get here so quickly? No matter, your road ends here. Behold, my new power! Egg Beetle, go! Com a atuação mirim, o resumo deste chefe. Give it up! Chip encontrou um dos templos, entramos nele, purificamos uma esmeralda e encaixamos o 7 em seu lugar de novo. Tails chega e mostra o que comprou na Shopee. Que coisa horrorosa! E o jogo se resume a isso: zere e recupere 2 partes da chave do templo em locais diferentes, dia/noite, brigue com os chefes e restaure uma esmeralda, assim encaixando o continente de volta no lugar. Simples! Certifique-se de ter energia de sol e luz suficiente para prosseguir no jogo e sempre faça a merda na visita do professor, pois ele não tem celular para falar que achou outra localização do tempo de Gaia. Como já resumi o que vai acontecer, bora dar review dos lugares e outros truques na manga. Dentro de 5 minutos com esse lindo skip via glitch. Bugue aqui, aqui, ande até aqui no beco, passe bugando aqui, corra antes que a porta apareça na torre. Amo este estágio. Ruas com paralelepípedo indo pra torre e becos ocultos com segredos que revelam um armazém de vinhos. Você pode cair sem querer na parte da torre do relógio e ficar lá pra baixo, mas dá um papel de parede lindo. 10 de 10. E Sonic leva o maior fora da vida. Ei, espera aí, uma festa? E temos provas de que algo mal iria acontecer? Fomos pro Polo Norte e ganhamos uma das primeiras habilidades do Sonic de dia, que é uma bota firme e pula para ativar os botões. E é aquecido para enfrentar zonas congelantes com baleias, correr sobre água congelada, além de andar de bobsled irado e pinguins. Você consegue fazer um glitch com a bobsled, mas achei complicado de fazer sem muita enrolação. Apenas corre e aproveite o gelo enquanto não derrete. 8 de 10. Decidimos visitar as montanhas para ver o amigo Shiryu.
Uma passeada no vale cheio de passarelas e vasos quebráveis, dando acesso a um poste elástico que serve de catapulta, lançando para um caminho nas costas do dragão para no fim trollar os inimigos com eletricidade. Hilário. 8,5 de 10. E voltarei mais tarde aqui para umas coisas extras a se fazer. No fim do vale encontrado, encontramos um frango roxo e pegando fogo, bicho! Use barris de água para esfriar a Fênix e prepare-se para alguns Quick Time Events. Errou? Adivinha. Ele regenera toda a vida e você perde um pouco. Nada que um truque de pausa não faça um pouco de efeito. 7,5 de 10. Outra esmeralda restaurada e ficamos amigos do grande Garibaldo. Voltamos para a Espanha para pegar botas de wall jump e voltei para pegar outra bota de boost no ar. Diz tchau pro homing attack se tiver com o boost cheio. Mas decidi estocar dinheiro com este glitch de anéis infinitos. Se apenas dá um boost nesta parte, agacha para andar ao redor e pronto, os anéis aparecem infinitamente. Você nunca saberá quando vai precisar. Belo início na muralha da China, que dá uma ligação com o lago para fazer aquaplanagem. Daí uma subida sutil para montanhas com mísseis perseguidores, queda livre de foguete e uma última volta no muro com uma perseguição frenética. 8 de 10. Com uma iniciada das mais insanas possíveis, é caminho todo para baixo até chegar numa queda livre cheia de bolas de espinho pro topo da torre de relógio e terminar correndo livre nos muros altos da vizinhança acompanhados por lasers gigantes. 9 de 10. Pena não ter controle para fazer este truque insano de boost. Bora almoçar. Com sardinhas voadoras, especialidade espanhola da casa. Sem segredos, só boost to the win. Você pode fazer um glitch que deixa a luta inteira mais devagar que já é. 8 de 10. Mais uma esmeralda restaurada e sem mais tremores na Espanha. Hashtag graças a Deus. Este deve ser o primeiro nível onde as coisas ficam feias para Kratik, o lobisomem. Sendo um level de gelo cheio de buracos, a precisão e atenção é obrigatória de ter aqui. Preciso dar crédito no uso do tobogã no final e de tentar chegar a 999 combos. Aqui é perfeito, jogue fora todo mundo e deixe o mago e o robô vivos e apenas acumule os combos no robô. Tá aí a razão de nunca ter upado força. 7,5 de 10. E nas profundezas da Era do Gelo, use barris de nitrogênio para congelar e atacar ele e seus capangas e no final sobe para atacar onde mostra o ponto fraco. É diferente da versão de Wii e PS2, onde nem importa onde está a hitbox, você bate na parte. Este chefe nem tem Quick Time Event, cujo é uma benção. Só que mesmo assim, 7,5 de 10. Outra esmeralda pra conta, o coração deixa de ser frio, o chato do professor Pickles muda pra Arábia Saudita e é hora de eu quebrar o jogo de vez. Temos um truque na manga que é vidas infinitas. Primeiro precisamos do Light Speed Dash, daí voltamos pra Europa e fazemos este lindo caminho. Fez? Beleza. Volta, entra e repete com menos de alguns minutos, terá 99 vidas. Ah, não pode ficar mais quebrado que já está, né? Não pode, né? Ah, pode, com XP infinito. Mas já temos os anéis que comprando comida dando pro Sonic dar XP? Não deste jeito. O de bugar a tela de resultados do final de fases, super roubado e duro de executar. Mas preciso desses itens a seguir. Voltamos pra Dragon Road do Lobito e chega bem no final do nível. O que temos que fazer agora é sincronizado. Toque na Gold Ring e cai na água lá embaixo, de propósito. Mesmo se segurar no final e cair depois ainda dá certo. Você voltará no último checkpoint, agora use a Spinning Needle, ative a alavanca, pegue um daqueles pule segurando ele e foi. Você conseguiu executar o glitch de acumulação de tela de resultados mais chato e mais difícil de controlar. Por quê? Porque você vai estar controlando ambos, o Sonic e a tela final. É muito fácil de fazer um deslize, você só precisa pular de novo e isso já te põe na tela final definitiva. Mas você gasta seus pontos, pega outro Rex do portão, pule, gasta os pontos e repete. Sempre esperando pelo alinhamento nas animações. Toda hora use o botão de soco fraco mais o botão para avançar na tela. Deixe inimigo que gera os pequenos hacks e se tu pegar ele e pula não conta. Tem que ser inimigo legítimo da fase. Mas é isso aí. Vou estar parando este jogo por agora porque eu não tenho mais espaço para gravar. Até quero continuar, mas não sei. Que tal isto? Caso esse vídeo tiver mais de 500 likes ou eu chegar a 3.000 inscritos, eu continuo com a jornada de botar o quebra-cabeça mundial em ordem. Espero que tenham gostado. Isso me rendeu horas no roteiro e preciso melhorar nesta linha. Então dê like, comenta, se inscreva e compartilhe para ajudar no engajamento. É isso, pessoal. Tchau!